Olá, pessoal. Good evening. Cumprimento de boa noite, já que a nossa aula é à noite, tá? Depois a gente vê essas questões de cumprimentos. Mas vamos lá. Sou a Teacher Kaylee, como eu estou mostrando aqui com o mouse para vocês. Vocês já me conhecem, sou a professora de vocês do segundo segmento. E hoje nós vamos ter uma aula diferente, certo? Vamos ter aula pelo nosso aplicativo. Estou usando o Canvas e um outro programa aqui para nossas aulas. E hoje nós vamos aprender a fazer perguntas em inglês, tá? E a trabalhar com um diálogo, um texto. Muito interessante. Então vamos lá. O nome do nosso texto é All About Rick. Na verdade, ele é um diálogo, né, que tem vários elementos que vai nos ajudar a, vamos dizer assim, a fazer a leitura desse texto, tá? Então, o que nós temos aqui? Antes da gente começar a trabalhar com o diálogo, a gente vai aprender um vocabulário, certo? Nas aulas presenciais, né, nós estávamos aprendendo sobre profissões e sobre algumas palavras, né, alguns vocabulários que as pessoas dessas profissões arrumam. Na segunda temática, que fala sobre a biografia de Paulo Freire, a gente começou a trabalhar a questão de meses, né? Eu coloco uma atividade para vocês na apostila, quem não pegou ainda, pegar na escola, mas é uma atividade sobre meses, certo? Ah, tá. E quem não quiser pegar na escola, tá, gente? Também tá lá no Google Classroom, tá? Na sala de cada um de vocês a atividade, certo? Então, olha só. Antes da gente começar, a gente vai trabalhar aqui esses vocabulários. Então, a parte escrita, né? Eu vou ler para vocês primeiro aqui os esportes e vocês vão prestar atenção na pronúncia para poder aprender, ok? Então, o nosso vocabulário é esporte. Então, primeiro ali que aparece, olhando as palavras, tá? Esquece as figuras por enquanto. Swimming, skateboarding, football, horse riding, skiing, basketball, ice skating, cycling, tá? Aí agora nós vamos olhar as figurinhas, ok? Olhem para as figuras. Bom, como a gente não tem tempo, né, para fazer o nosso chutômetro aqui, mas nós vamos ter uma atividade no vocabulário, né, lá no nosso formulário de atividades com com esse vocabulário, vamos agora, de acordo com as figuras, estudar as palavras acima. Que essa atividade era assim: eu coloco as palavras e vocês teriam que ligar aos esportes dando um chute, sem saber. Depois eu iria corrigir, certo? Então, eu vou fazer isso lá no formulário. Então, aqui, ó. Vamos olhar as figurinhas. A figurinha número 1 é o esporte cycling, como aparece ali já até, né? Botei aqui no lado escrito para vocês. Cycling, que é ciclismo, certo? A número 2, corrida de cavalos, né? Horse riding, que é um esporte não muito comum no nosso país, no nosso estado principalmente, mas lá fora sim. Número 3, o esporte é skiing, tá? Bem parecido com o português. Esquiar, skiing, né? Número 4, ice skating ou ice skating, que é patins no gelo, certo? Tá ali a menininha patinando. Número 5, basketball, a gente já conhece isso, que é muito parecido com o nosso português. 6, futebol, quem não sabe. Como esse inglês é britânico, a palavra futebol é utilizada para o nosso tipo de futebol, mas no inglês americano ele é chamado de soccer. Quem joga videogame sabe disso, né? Número 7, swimming, que é natação, swimming. E 8, skateboarding, que é andar de skate, né? Para quem pratica como esporte, esse é o esporte, skateboarding, é o nome dele, certo? Então, nesse texto All About Rick, o que nós temos? Nós temos o Rick, que é esse menino aqui que você está vendo em cima de um skate, né? E temos vários elementos, ó. Vocês estão vendo ali um número, o par de olhos, né? A casa, a foto de uma cidade. E por que isso tudo? Porque são elementos do texto, né? Que faz uma pergunta. All About Rick é tudo sobre o Rick, ou seja, vamos trabalhar perguntas pessoais. Vá perguntando onde mora, de que país que é, qual a idade, e depois nós vamos aplicar isso à nossa vida, né? Às nossas coisas, para poder responder essas perguntas. Por quê? São perguntas básicas que normalmente você faz sempre quando você conhece uma pessoa, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta que aparece é How old is Rick? Então o que vocês vão começar a reparar? Na resposta vem assim: He's 12, 10,
11. Olha, 12, 10 e 11, pelo menos uma dessas três palavras é provável que você conheça. E se você olhar, elas pertencem a um grupo de palavras que é o grupo números, certo? Então, quando a gente está falando da gente, está falando de números, normalmente nós estamos falando de idade. Então, o que se refere a uma pessoa por número, idade. Então, how old is Rick? Eu estou perguntando quantos anos tem o Rick. Então, how old é usado para perguntar quantos anos. E vem na resposta, he is. Olhando lá o texto, com todas as imagens que foi mostrada para vocês, qual é a imagem que vai falar a idade dele? Com certeza, essa com o número 12, né? E tem esse presente aqui embaixo, que indica também que isso é, né? Olha aqui que bonitinho, presentinho. Isso aqui é a idade do Rick. Então, how old is Rick? A resposta correta é his 12. Ele tem 12 anos, certo? A outra pergunta que aparece é when is his birthday? E aí vem aqui July, August, December. Se está aparecendo isso daqui, ó, eles são bem parecidos com o português. Então você sabe, isso aqui é dezembro, isso aqui é agosto, isso aqui é o julho, né? Que são meses do ano. Então, se são meses do ano, que tipo de informação nós temos sobre nós, sobre o mês do ano? É o mês do quê? É o mês do nosso aniversário. Então, a palavra birthday significa aniversário. Então, when is his birthday? Quando é o aniversário dele? Tá o calendário lindo, maravilhoso no lado que respondeu para vocês, né? It's in August. Olha aqui o in, ó. É em agosto. Esse it's só significa no caso, tá? E aí, outra perguntinha, né? Where is he from? Olha só, the USA, Britain, Canada. Você está vendo o quê? Você está vendo nome de países, certo? Então, se você está vendo o nome de países, isso significa que where is he from é uma pergunta, né? Where is he from é uma pergunta sobre países. Né? Então, de onde você é? De que país você é? Né? E isso que significa essa pergunta. Where is he from? Então, de onde ele é? De acordo com a bandeira, he is from the USA. Né? Então, é assim que se responde. He is from, aqui é dessa forma aqui, tá vendo? Ó, he is from the USA. Certo? E aí vem outra pergunta, né? Uma pergunta básica aqui. Where is his home? Aí vem embaixo, London, New York, São Francisco. O que é London, o que é New York, o que é São Francisco? São nomes de cidades nos Estados Unidos. Então, where is his home? É onde é a sua casa, né? Em que cidade você mora, né? Home, a palavra home, essa palavra aqui significa casa, o lar onde você mora. A pergunta where is his home, onde é a casa dele, né? Aí vai dizer o bairro, porque nem todas as vezes é um bairro, né? Às vezes você mora num distrito, ou quando é muito pequeno, né? Um condado, alguma coisa assim. Então, no final a pergunta where is his home, ela é mais básica, né? Mais geral, e tô perguntando, né? Onde que é a sua casa? Então, na resposta aqui, eu coloquei uma figura básica, mas já respondi para vocês, né? É da Statue of Liberty, que é a Estátua da Liberdade, que fica na ilha de Manhattan, que fica em New York. Então, ó, olha a resposta. It's in New York. It's in New York. É em Nova York. Onde é a casa dele, where is his home, é em Nova York. Ok? What color are his eyes? Eu estou mostrando para vocês já, né? Color, green, brown, blue. Color já é a palavra parecida com o português, né? Cor. Green, brown, blue são cores. Mesmo que vocês não saibam que agora o que significa green, o que significa brown, blue, geralmente vocês sabem que é azul. Então, no caso, seria fazer uma pesquisa, tá? Um aluno, ele tem que ser um pesquisador. Se você está com a internet, você pode ir no Google Tradutor olhar sem problema nenhum. Isso não é cola, no caso, para atividades, né? Não é uma prova, é uma atividade. Então, você é um aluno pesquisador, você tem que pesquisar o que você não sabe. Então, se eu te pergunto aqui, ó, what color are his eyes? Ou seja, que cor são os olhos dele? They're, olha como começa a resposta. They're brown. Brown, que é marrom em inglês, também é castanho. Então, quando você fala a respeito de olhos, eles também entram como castanhos, tá?
Vem a pergunta, who's his favorite film star? Nossa, eu não sei o que é filme star, não sei. Mas aí você olha a resposta. Vem Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves. Poxa, são nomes de atores famosos de Hollywood. Então você, mesmo que não entenda 100% da pergunta neste momento, você sabe que eu estou perguntando sobre alguma coisa relacionada a esses três atores. Quando eu vejo a palavra favorite aqui, ó, favorite, é óbvio que eu estou falando de algo que seja favorito meu, né? Que parece com a palavra favorito em português. Então é isso mesmo. Who's his favorite film star? Então vem a resposta. His favorite film star is. Olha que interessante. His favorite film star is, no caso, esse galã aí que todo mundo conhece, que é Brad Pitt. Certo? Então a forma como se responde. Então preste atenção, porque vocês. O que vocês têm que fazer realmente é memorizar a pergunta e memorizar o início da resposta para depois vocês usarem. No momento que vocês passarem a usarem isso, vai evoluindo o inglês de vocês. Vem de novo a pergunta, what's his favorite food? Olha a resposta, nós temos hambúrguer, nós temos pizza e espaguete. Você já sabe o que é um hambúrguer, sabe o que é pizza. Pode ficar mais ou menos assim com o espaguete, que é o espaguete. Mas quando você lê espaguete, você sabe que nós estamos falando de macarrão, espaguete mesmo. Então, no caso, já mostra que his favorite food is pizza. Então, olha como é a pergunta, olha como começa a resposta, perguntando qual é a comida favorita dele. Lembrando que nós estamos falando do Rick, estamos falando de uma terceira pessoa, tá? E a última pergunta, what his favorite sport? A palavra sport, essa palavra aqui, ó, que já aparece com o português, então não vai ter dificuldade nenhuma de vocês, né? Vamos dizer assim, usarem essa pergunta, outro, né, entender a pergunta, outra, a resposta, futebol, skiing, skateboarding, você já viu lá no início, que é o vocabulário de esporte, então eu tô, favorite, parece com português, favorito, então, what's his favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? Qual é o esporte favorito dele? E a resposta, his favorite sport is, e aí, olhando ali em cima, né, skateboarding, que é o que nós aprendemos antes. Então, months é uma das coisas que aparece, né? Umas perguntas sobre months lá na apostila de vocês. Months significa meses. E nós temos ali os meses em inglês, que eu vou falar para vocês agora, ó. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E a pergunta, when is your birthday? It's in November. Então, quando é o seu aniversário? É em novembro. Certinho? Vamos lá. Vamos às WH questions. E nós vamos fazer aqui um resumo delas, né? Do que nós já aprendemos até agora. Então, nós aprendemos how old, essa primeira aqui, ó. How old, que significa quantos anos. When, que significa quando. Where, que significa onde. What color, que significa qual cor. Who, que significa quem. E what, que nós utilizamos para o que ou qual. Nós vamos ter essa atividade lá no formulário que vocês têm que preencher com as WH questions, mas eu já vou explicando ela aqui no vídeo para ajudar vocês. Por exemplo, old, qual é a pergunta que eu completo aqui? Então vamos lá. Eu já coloquei até aqui para a gente fazer a brincadeira, né? Esse daqui é um exercício all about you, é tudo sobre você. Então as respostas e as perguntas está um pouquinho, não um pouquinho diferente, mas vamos dizer, tem uma palavrinha diferente que é essa aqui, ó, your, que significa seu. Eu tô falando para você. Eu tô dizendo how old are you? Quantos anos você tem, né? Não é mais how old is Rick, é how old are you? Quantos anos você tem? Então, no caso, how old are you? Ó como você responde, I'm, e fala um número referente à sua idade, né? When is your birthday? Você já sabe que a palavrinha birthday vem de aniversário. Então, quando é o seu aniversário? It's in, e você diz o mês. Where are you from?
Bom, você já viu que a palavrinha from, se você voltar lá nos vídeos, é sobre país, né? De onde você é, de qual país você é. Mas olha a resposta, I'm from. Então, quando você responde sobre você, I'm from. Where is your home? Onde é a sua casa? It's in Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana. Where are you from? I'm from Brazil, I'm from Espírito Santo, I'm from Vitória, I'm from Vila Velha. Porque esse from aqui, significa onde você nasceu, a sua origem, qual é a sua origem. Aí depende com quem você está falando, né? Aqui, ó, what color are your eyes? Que cor são os seus olhos? There, e você diz a cor. Who's your favorite film star? Número 6 aqui, ó. Who's your favorite film star? My favorite film star is. A minha estrela de cinema favorita é. Aí você vai dizer o nome. What's your favorite food? My favorite food is. Olha a resposta completa. E você diz qual que é, né? What's your favorite sport? My favorite sport is. E você diz qual é. Ah, professora, eu não tenho um esporte favorito. Inventa, pega qualquer um no vocabulário. Fique à vontade. Você não tem que falar toda a verdade. Você tem que aprender a responder as perguntas, ok? E aí, né, ligando que a gente já aprendeu nessas perguntinhas, tem as básicas, né? What's your name? What's your profession? Que pergunta qual é a sua profissão, né? What's your cell phone number? Para perguntar o número do seu telefone. What's your email address? Para perguntar qual é o seu e-mail, certo? São fáceis, né? São perguntas básicas para você pegar informações. Então, o que você vai prestar atenção nessa pergunta? Name, que significa nome. Profession, que é profissão. Cell phone number, que é número de celular. E-mail address, e-mail, que é a palavra que nós já utilizamos em inglês, que aí você entende que é endereço de e-mail, para que você entenda, né? E possa responder. Bom, nós terminamos aqui agora a nossa videoaula e é hora de você fazer o formulário para você fortalecer o que você aprendeu aqui. Tudo bem? Então fica um beijão para vocês. Agradeço estarem até aqui agora, tá? E good night, né? Boa noite. Porque agora eu tô me despedindo de vocês, tá bom?